Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, 1-0, gol do Gustavo Gomes de cabeça. E vitória essa que deu ao Palmeiras a classificação para as quartas de final da Taça Libertadores da América. Palmeiras vai enfrentar o vencedor do duelo que teremos entre Mirassol e LDU. Na ida foi 1-1, teremos a volta agora lá na altitude. Vamos trazer os comentaristas falando após a partida, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu volto para falar mais do Palmeiras. O mesmo Sousa que depois se machucou, né, no último jogo, mas que estão acima do nível dele. Então eu acho que tem coisas para se discutir aí. E o Abel deu uma boa entrevista depois, no fim, falando, né, quando ele entra naquela coisa de avaliar as mazelas do futebol brasileiro. Eu gosto, eu sei que quem já tem antipatia por ele odeia e fica a pé da vida, eu gosto, mas eu acho que ele tem que olhar para algumas questões do time que realmente não estão funcionando. Aliás, terá tempo, pensando em Libertadores, para tentar resolver algumas mazelas desse time, porque é um pouquinho antes da Super Data FIFA, né? Mas tem 2 semanas de Copa do Brasil. Não, Super perfeito. Data FIFA. É, Super Data FIFA, vai ser emocionante. Mas pensando em Libertadores, sim, ele pode usar esse caminho para fazer esses ajustes. Então, mas eu acho que tempo útil tem muito para melhorar, hein? Tem muito para melhorar, mas eu não sei se tem tempo útil para grandes revoluções. Não estou imaginando... Tem duas semanas de jogos de estou imaginando uma grande... Copa do Brasil, eu não estou imaginando uma grande... E um brasileiro onde o Palmeiras... ainda é o líder, ainda que ainda queira, está na cola. Dizer, pode... E tem um final de semana que, em tese, tá? É um pouco mais favorável para o Palmeiras, porque ele vai enfrentar em casa o Vasco, que está na zona de rebaixamento, e o Flamengo vai de novo pegar o Cruzeiro, só que dessa vez em BH, né? Então, em tese, o Palmeiras... Mas isso é agora, Campeonato Brasileiro. A questão é, o que precisa ser revisto com máxima urgência nesse Palmeiras para ele começar a trilhar um caminho... Mas você está perguntando isso já tem bastante tempo, hein? Então. Não, e o pior, eu acho que para piorar a pergunta, é que não é que as coisas estavam andando de uma forma espetacular, mas o Palmeiras estava pontuando bem mais, tinha uma gordura no Campeonato Brasileiro, não foi boa a Libertadores até agora, passou em segundo do grupo, não estou aqui tapando sol com a peneira. Posso falar uma coisa, Marra? Até o momento, olhando todas as Libertadores que o Abel disputou, inclusive a que ele vence a primeira, com pouquíssimo tempo de trabalho, com um time de meninos jogando durante a pandemia. Está demorando mais a aparecer coisa boa no por time. Enquanto. Sim. Pode até ser campeão, porque para ser campeão, ele precisa ganhar de Mirassol ou LDU e na outra fase, eliminar o Platense ou o Fluminense. Sim. O Palmeiras é favorito contra todas essas equipes. Sim. Hoje ele já é favorito. Final. Com o elenco que tem, com o investimento que tem, para chegar na final e resolver em um jogo. Ou seja, tá na briga, o trabalho continua tá sendo favorito. Só que o time não está jogando bola. O trabalho está abaixo. Ele tem, nesse momento, o melhor elenco que ele já teve. Isso é uma avaliação... Não precisa nem falar isso, mas é uma avaliação interna do Palmeiras, é uma avaliação de todo mundo que entende um pouco de futebol. Só para comentar, essa Libertadores, ela é para o Palmeiras mais fácil do que a Copa do Brasil. Sem dúvida. De ser campeão. Sem dúvida. Então ele tem o melhor elenco disponível, com o trabalho mais questionável. Tudo bem, ano passado já teve uma queda. O Brasil não vai ter chance de ter final contra o Flamengo. Na Libertadores tem. Exatamente. Esse é o único percalço aqui. Mas é um percalço, né? Se o Flamengo chegar assim. Um belo percalço. Vamos respeitar. Pode ser o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Pode. Bem lembrado já. Agora, assim, é um paradoxo, porque ele tem o melhor com o resultado. Agora, o que está jogando hoje é difícil chegar tanto em uma final como na outra. Então, exatamente. Talvez o Flamengo. Mas, cara, as coisas mudam. O Calçado estava falando do Flamengo, né? 3 semanas para mudar tudo. Mas o questionamento é muito em cima de desempenho, porque se você olhar, mas o Palmeiras é líder do brasileiro. Mas o Palmeiras está classificado na Libertadores. Mas o Palmeiras está classificado na Copa do Brasil. O caminho na Copa do Brasil ali é o Santos, que também está brigando contra o rebaixamento brasileiro. Na Libertadores você já mostrou aí como é que é o caminho. Fala, poxa, mas a gente está falando de desempenho. Os jogos do Palmeiras não estão agradáveis de assistir. Há quantos anos os radicais querem tirar o Abel do Palmeiras? Sim.
Quantos anos? Desde quando perdeu pro CRB. Ele tá Como eu gosto de lembrar, Ele tá deu 5. 32 chutes no gol, tomou um gol, foi eliminado, parecia que Ele tá 5, há pelo menos 3 eu ouço esse negócio. Acabou, hein? O ciclo acabou e... Cara, a diferença, até ia falar isso no outro bloco, se você tem... Se pudesse ter o Leonardo Jardim por 2, 3 anos no Flamengo, o Arthur Jorge também, 2, 3 anos no Cruzeiro, a gente teria condição, e pelos elencos que eles têm, pelos investimentos, é muito melhor trabalhar um time com um treinador que fica 2, 3 temporadas. A gente contrata o treinador aqui que é o resultado imediato. O Palmeiras é um exemplo bem legal para todos eles. Está há 5 anos, tem mais altos do que baixos. Os baixos sempre vão existir, nunca, nenhum time. Isso não acontece no Flamengo, no qualquer time que você pegar, no time que você quiser no Brasil. Dos que tem muito investimento, muita dívida, o que você quiser. Nunca vão estar ali em cima, até porque o futebol não permite todos estarem lá. E todos os anos o Palmeiras disputa títulos. Então, todos os anos disputa. É que para alguns palmeirenses, disputar títulos é muito pouco. Não basta. Não basta. Você tem que ganhar todos, não vale perder. Todos. E aí vem esse embate direto com o Flamengo, as coisas vão para um nível muito superior. Mas, repito, o que eu falo sempre, meu mantra aqui, o dia que mandarem a Abel embora, o Palmeiras vai ter que se acostumar com o treinador a cada 6 meses. Aí eles vão lembrar disso. A gente não está querendo a cabeça do Abel, mas a gente pode criticar como não tá bom. Gente, bom não tá, né? Não é que eu nem critico, é tão óbvio, né? Que não tá bom que... Agora, depende da crítica. Alguém que não tem nada para dar, ou nunca deu, ou nunca mostrou, é uma crítica. Quantos Libertadores o Abel já ganhou? 2, né? Copa do Brasil, Brasileiro. Então, sim. 2 brasileiros. Tem formas de criticar e de achar que deu o que não deu. Né? A nossa área aqui adora isso, né? Meter a boca e tal, porque fica bom pra galera. Você fica ali nas redes sociais, que os caras ficam se matando, você fica bacana com eles. Você dá risada, mas você sabe como é que é. Então, cara, o que eu vi hoje é algo, aí sim, que o Abel dá para melhorar. O Palmeiras, em outros momentos do Abel, entrava para esses embates com uma temperatura muito mais alta do que entrou contra o Cerro Porteño. Então, assim, ali eu acho estranho. Isso. Porque na situação atual, específica do jogo de hoje, eu esperava mais... Não é a violência, não é chegar do adversário, não é mandar o adversário no alambrado. É energia. E faltou um pouco ficar ali e tal. E a bola, e o gol desse Palmeiras, que a gente está falando de 5 anos. Com o Arias, que não faz parte dos 5 anos, mas cobrou um escanteio, que foi uma sacanagem, né? O Gustavo Gomes ficou assim, né? Só subiu um pouquinho, a bola... Pum, ele fez um bom jogo. A bola perfeita, a bola maravilhosa. Porém, se fosse um clube com um treinador que chegou agora, que não frequenta a Libertadores todo ano como o Palmeiras, não teria passado hoje. Então hoje ele se valeu do quê? De um treinador que é criticado, mas de uma jogada que ele é mestre. Que aliás você falou, então, o Arias, aí, o Andreas Pereira... Tá ruim ou tá bom? Tá ruim ou tá bom? Ele é mestre. E ele fez o time se classificar na jogada de mestre. Discutir a qualidade do Abel, as qualidades que ele tem, eu acho que é o que o Calçado falou. É inacreditável, mas isso acontece como se ele fosse um técnico ruim e tal. Isso aí não dá para entrar. Agora, obviamente, acho que existem coisas pontuais que precisam ser questionadas. Então, eu falei de uma delas. Hoje, me parece que ele acredita muito num time que é um time que faz todo sentido que seja o time titular. Eu acho que o time que ele tem escalado faz sentido que seja o time titular. Ele não é um cara que não alterna, inclusive, ele já jogou com linha de 4, já jogou com 3 zagueiros, mas eu acho que faz sentido que o time dele seja titular, este daí, né? A que tá sem o Paulinho. Mas não nesse momento. Porque depois de 3 ou 4 jogos com o Vitor Roque tão abaixo como ele tem se mostrado nos últimos jogos, numa partida decisiva assim, tendo um Maurício que está jogando bem, que talvez seja o melhor no pós-Copa do Mundo, por que o Maurício não começa? Piquerez, para mim, é um dos caras mais insubstituíveis do Palmeiras. Mas o cara mais insubstituível do Palmeiras não tá bem. E se ele não tá bem, você tem um garoto que talvez esteja rendendo melhor do que ele e que possa começar jogando na lateral esquerda, como é o caso do Arthur. Eu nem digo pro caso de hoje, isso, né? Caráter, é um jogo, exato, é um jogo que você precisa do cara que estava na Copa do Mundo, mesmo que tivesse machucado e não tenha podido entrar. Agora, é um outro jogador que está voltando de lesão, assim como o Vitor Roque, e que não tá bem.
O Murilo, você pode discutir, também não está no seu melhor... Então, tem vários jogadores que não estão no seu melhor nível, e por mais que faça sentido que eles estejam no time ideal do Abel, se o cara não está rendendo, não se aplica ao Palmeiras o mesmo que o Flamengo, mas quase. Porque o Palmeiras também tem vários jogadores de qualidade no banco de reservas. O Palmeiras também tem condições de mudar se alguém não está bem. Eu brinquei, né? Falei, o Flamengo, se um jogador passa 2 jogos abaixo da média, você tem que tirar do time, põe no banco, depois ele volta e põe um outro. Que o Palmeiras tem, em tese, ou teve nos últimos anos, um pouco melhor que o Flamengo, a base. A base do Flamengo reveste. A base do Palmeiras é categoria de base. Sim. Não, é mais forte. Eu acho que é mais forte mesmo. Agora, também o Palmeiras, por conta de uma mudança na política de contratações, talvez tenha passado a utilizar menos essa base do que utiliza. Abre menos espaço. Porque é isso. Porque você conta... eu não vou aguentar, né? O termo Full Energy O pessoal do chat aqui já reagiu. É pra felicidade do chat, o Abel manda essa. Full Energy. Um monte de escrever daqui. Você que Eric gosta. Oliveira, Full Energy. O Gil Birner vai no final do Igor programa Oliveira, mandar Full saúde e paz e um. Agora, a melhor parte para mim é a final, porque assim, eu concordo plenamente. O futebol está doente, parafraseando Abel Ferreira, né? Não vou continuar a parafrasear, mas o futebol está doente e discordo dele quando ele diz que é em qualquer lugar do mundo, porque pode até ser em algum nível em qualquer lugar do mundo, não se compara. A gente é especial. A nossa doença ela é terminal, parece. A nossa doença ela é diferente da doença de outras. Não, é sério, cara. A gente está completamente maluco, cara. A relação que a gente tem com o futebol é um negócio absolutamente desagradável. Você sai de uma Copa do Mundo e vem para um Campeonato Brasileiro que tinha tudo para ser legal pra caramba, com bons times, com bons jogadores, com um monte de clube gigante. Tem muita coisa legal no futebol brasileiro. Mas a gente está doente. E a nossa doença é grave. Lembra o Renatinho que trabalhou com a gente, Renato Rodrigues? Claro. Aqui, né? Renato hoje deixou o jornalismo, o Renato está na pré-temporada do Nottingham Forest. Está na Inglaterra, trabalhando no Nottingham Forest. E ele estava rodando a América, como scout aqui, e está na Inglaterra. Eu estava conversando com ele ontem. Ele falou, cara, exatamente essa era a conversa. Eu conversei com ele. Ele falou assim... É outra, assim, você está falando de Premier League, ninguém está falando de um campeonato na Islândia, onde está tudo tranquilo. Não, Premier League, que é um campeonatinho que dá, né, Marra, tem uns jogos ali, né? Ele falou, é outra maneira de ver as coisas, não é que não tem cobrança, mas as pessoas também, acho que não estão tão doentes. Isso, porque quando a gente fala do futebol, não é o futebol produto, são as pessoas que interagem com o futebol, que ficam doentes por causa do futebol, que sofrem, que brigam, que batem. Tanto que o índice de violência doméstica aumenta muito nos dias de futebol. Então, cara, você tem um número que te explica muito por onde vai a cabeça do povo. Então, nesse caso, ele está coberto de razão. As pessoas estão doentes mesmo. Vamos fazer um intervalinho. Eu quero o senhor Full Energy no chat. Tá, o que mais tem aqui. Por favor. Eu defendo o Abel desde quando foi contratado, e em todas as crises de quem queria demitir o Abel. Acho que ele falou muitas verdades, só porque está com muita raiva do time, para não falar do jogo do time dele. Trazer agora, pessoal, o chaveamento aí da Libertadores da América. O Estudiantes, que passou pela Universidade Católica, vai aguardar o confronto entre Rosário Central e Corinthians, que acontece nessa quinta, para saber quem será o seu adversário. Aí o Flamengo passou pelo Cruzeiro, vai pegar Independente Del Valle ou Tolima. O Del Valle venceu por 1-0 na ida. Aí o Palmeiras passou pelo Cerro Porteño, venceu por 1-0 o gol do Gustavo Gomes. Vai enfrentar LDU ou Mirassol. E já temos um confronto definido, que é Platense e Fluminense. Fluminense classificou nos pênaltis contra o Rivadavia e o Platense também nos pênaltis contra o Coquimbo Unido. 1-1 na ida, 0-0 na volta, 7-6 para Platense nos pênaltis. Está aí Platense e Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Estudiantes aguardando aí os adversários. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações.
Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.